Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu me chamo Ingrid, sou responsável aqui pelo marketing da NX. Quero dar boas-vindas a todos vocês. Só vamos aguardar um pouquinho mais para os demais participantes irem entrando, se conectando conosco, e logo em breve, Regis Dantas, o nosso fundador, já dará início ao nosso webinar. Enquanto a gente vai aguardando os demais participantes, se vocês puderem dar um oi aqui para a gente no chat, dizer de onde que vocês são, contar um pouco para a gente do que vocês buscam encontrar aqui nesse webinar, porque o Regis depois vai fazer um momento de perguntas e respostas personalizado com base nesses questionamentos. Então, contem aqui para a gente de qual região vocês estão falando conosco. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso webinar mensal da NX, né? Que cada vez mais gente, a gente fica bastante feliz de ver a aderência de todo mundo e ver também a contrapartida de quem está conosco aqui assistindo do outro lado. Do lado de cá, a gente prepara sempre um conteúdo relevante, um conteúdo que realmente agregue valor, essa é a proposta, né? Embora gratuito, a gente traz aqui sempre um conteúdo, o mesmo nível de conteúdo que a gente utiliza em todos os nossos programas aqui, né? E eu considero hoje, a gente tirou próximo uma hora e meia aí para a gente estar junto e para falar de um tema que eu acho muito importante. Eu considero uma espinha dorsal do processo de venda, tá? Então, por isso que a gente chamou de carinhosamente script vencedor, tá? Por quê? Porque script não é só um texto que é repetido pelas pessoas, tem estrutura, pode ser sutil, deve ser eficiente e, fundamentalmente, ele cumpre esse papel de aumentar o interesse de quem está do outro lado com a gente, tá? Então, a gente vai
desmistificar hoje o tema do script. Vocês vão sair dessa próxima uma hora e meia, eu afirmo isso para vocês, com outra visão do que é um script, tá? Então, vai ser bastante interessante. Então, eh, ao longo dessa transmissão, fiquem à vontade para colocar no chat aqui as dúvidas, né? Os comentários de vocês. A gente está com a Ingrid aqui que está acompanhando e a gente vai uma hora mais ou menos de conteúdo, 50 minutos, uma hora e 10, entre 50 minutos e uma hora e 10, tá? E depois eu fico aqui com vocês pelo menos mais 20, 30 minutos também, fazendo perguntas e respostas. Então podem ao longo da transmissão aqui e colocando as dúvidas no chat, que depois eu faço questão de responder uma a uma, trazer exemplo, contexto, dar dica, fiquem à vontade, tá? Como é que vai funcionar o nosso encontro de hoje? Eu vou trazer um conteúdo, tá? Dividido aqui em mais ou menos três partes. Então a gente vai falar sobre o que é um script, vai entender as diversas estruturas de um script. No meio, tá? Mais ou menos, um pouquinho depois da metade do conteúdo, eu vou abrir uma oportunidade aqui para quem está no webinar, eu vou fazer um convite, então fiquem até lá. E é um convite que vocês vão gostar, eu afirmo, tá? Só tem benefício, então quem ficar não perde nada, ao contrário, ganha muito. Depois eu venho com uma parte final bem interessante, que é o passo a passo, o checklist para você estruturar o script. Então eu vou entregar a estrutura pronto. Eu vou entregar a estrutura enquanto conteúdo de como que se monta um script e no final vou entregar também a estrutura do passo a passo. Reis, maravilhoso tudo que você explicou, entendi. Me dá o passo a passo para mim criar o meu script. Então vou entregar também no final. Legal, gente? Vamos lá então. Vamos começar a falar do que interessa aqui, né? Vou rapidamente aqui só me apresentar. Eventualmente, eu sei que sempre tem gente nova chegando aqui, né? Então, eu sempre digo que eu gosto de me apresentar, de falar basicamente três coisas aqui, né? E na ordem de importância. Primeiro, que eu sou o pai da Micaela, do Benício e da Beatriz, tenho três filhos lindos, sou marido da Aritana, sou um cara muito família e que vive o mundo com a perspectiva de criação de família, de ajudar o mundo a ser melhor. Então, essa é uma parte que eu gosto muito de mim e eu diria a mais importante, né? Outra parte que eu gosto de contar quando eu me apresento é falar um pouquinho da minha jornada. Eu sou um amante da intersecção entre a teoria e a prática, sempre. Sempre que eu aprendo uma teoria, eu quero o quão mais rápido possível colocá-la em prática. Sempre que eu aprendo algo praticando, eu quero entender qual é a lógica por trás, qual é a teoria. Então, eu tenho formação na área de negócios, tenho, né, MBA em gestão estratégica de negócios e pessoas pela SPM, sou head trainer comportamental, tenho formações na área de coach, PNL, hipnose. Então, isso me ajudou muito a entender esse ponto de intersecção que é o ambiente corporativo, o ambiente de negócios e também o ser humano. Principalmente quando a gente fala em venda complexa, eu sou especialista em venda complexa, estou há 20 anos com esse modelo de venda mais relacional. E quando a gente fala desse modelo de venda, não tem como falar de pessoas. E se tem pessoas envolvidas, eu preciso também entender de pessoas, não só de negócios. Sou um dos fundadores da NX Business School, a nossa escola de negócios. Fui executivo de vendas de grandes companhias por mais de 15 anos, então tenho uma vasta vivência em gestão, em vendas, em dia a dia de operações, tá? Desde empresas pequenas até grandes multinacionais, como foi o caso da Coty. Reise, me conta um pouco o que é a NX, tá? Então, a NX é uma escola de negócios que tem por objetivo transformar potencial em resultado, acelerar resultado e desenvolvimento das pessoas e das empresas. E a gente faz isso por meio, né, ensinando e tendo programas presenciais, online, ensinando pessoas e empresas sobre gestão, sobre estratégia, sobre liderança, sobre cultura, sobre venda, é um dos nossos eixos aqui muito forte, e sobre trilhas de conhecimento técnico. Diga-se de passagem, de 2026 a gente está falando muito de reforma tributária. Mas hoje eu vou falar de script de vendas, tá? Com vocês e modéstia à parte aqui, eu sou o mentor principal da NX quando o assunto é vendas, tá? Quem toca todos os nossos programas é esse
que vos fala com muita humildade, mas com muita segurança do que eu sei e do que eu já fiz nas companhias até hoje. Para a gente iniciar, a primeira pergunta que surge, não sei se vocês perguntaram ou não, a palavra ficou muito batida, mas eu vejo todo mundo falando e pouca gente entendendo o que é um script, né? Então, afinal de contas, o que é um script? Para que eu tenha, para que eu construa um script vencedor em vendas, eu preciso primariamente entender o que é um script. E eu asseguro que não é o que a maioria das pessoas pensam que é. Não é um texto, não é um monte de frase que você vai ler, vai copiar e vai colar. Então, o que que é, Regis, um script? É uma estrutura estratégica que da conversa, tá? É uma estrutura estratégica que vai ajudar a gente a conduzir da conversa até a decisão, tá? Então, começamos a conversar com o cliente, tem script, tá? Estamos lá fechando uma venda, ainda tem script presente, tá? Então ele é uma estrutura estratégica, tá? Mas veja que interessante, né? Todo mundo pensa que é texto decorado. Então, o script não é texto decorado. Por quê? Porque ele não é robótico, não é improvisado, tá? Nós temos os dois casos aqui, uma estrutura engessada, robótica, não sei se vocês já conversaram com algum vendedor que nitidamente está lendo coisas, e isso é horrível, a experiência humana é horrível, e também não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com quem não sabe o que está fazendo. Então a pessoa, ao invés de estar te conduzindo, você vê que falta palavras, falta estrutura, ela usa bastante, né? Improviso, então ela fica. Como é que eu vou te falar? Então isso mostra que ela não tem organização nenhuma e que ela não está seguindo um passo a passo, tá? Então é importante dizer que script não é texto decorado, não é robótico e também não é improviso, tá? O que que é um script? Ele é uma sequência lógica. Então ele tem início, meio e fim. Ele tem uma intenção clara. Então eu preciso saber qual parte do meu processo comercial eu estou atacando e o que eu quero cumprir de objetivo naquela etapa. A gente vai falar bastante disso, tá? E um script, você consegue ter controle da conversa, tá? Eu falo muito duas coisas que entram nesse item 3 aqui. Em vendas, uma conversa nunca é só uma conversa. Então você tem que conduzir, senão o cliente conduz você. Se o cliente conduz você, tá errado. Você certamente vai perder a venda. E segundo, venda precisa de intencionalidade. Então você precisa saber o que você está fazendo, qual é a etapa que você está, qual é o objetivo e como você está andando nessa linha do tempo que é uma conversa em vendas, tá? Então começamos redefinindo o conceito de script, tá? Por quê? Porque o script é como um GPS. Você pode até escolher o caminho, mas se você não tiver direção, você se perde, tá? Então você precisa saber para onde você está indo, qual é o seu ponto A e qual é o seu ponto B. Então, o script ajuda você com essa estrutura, né? Como se fosse um grande mapa aqui, usando a analogia do GPS, você vai ter o caminho que você vai seguir da melhor forma, da forma mais segura, com menos erro, menos tempo, otimizando o recurso. Então, o script dá essa clareza para a gente, tá? E faz com que você precise improvisar menos, tá? Eu vejo muita gente vendendo sem script e recorrendo muito ao improviso. Muito difícil você fechar a venda, fechar bons negócios usando improviso. O inverso é verdadeiro. Também é muito difícil você fechar negócios engessado, tá? E aí eu vou logo do início agora aqui, eu quero comentar com vocês algo que eu demorei muito tempo para aprender, tá? E verdadeiramente eu fiquei alguns anos estudando sobre isso. Tem duas formas, eu vou ensinar um pouco das duas aqui, tá? Mas tem duas formas de você entender sobre script, tá? Existe, tá? Na essência, o que eu vou ensinar aqui para vocês e no final eu vou complementar essa dica do que eu vou falar agora, tá? Quando que eu transformo o meu script em algo mais engessado, entre aspas,
tá? Nunca robótico, mas eu posso deixar mais engessado, ou quando que eu deixo o meu script mais aberto, tá? Existe uma régua aí, tá? Que é o quão complexa a sua venda é. Então vamos dizer, sua venda é simples ou complexa, tá? Existe uma régua. Então, de 0 a 100, qual a complexidade da sua venda? 90 réis. Então, se eu tiver um script mais engessado, eu vou ter dificuldade. Não, réis, a minha régua, 0 a 100, a complexidade da minha venda, do meu produto ou serviço é 10. Então, você pode ter o script um pouquinho mais fechado, tá? Essa é a primeira informação. Segunda informação, o quão maduro é a minha equipe de vendas ou a pessoa que vai conduzir a venda. Que nesse caso pode ser você ou pode ser alguém do time, tá? Olhando para o longo prazo e olhando para negócios que têm uma complexidade de venda alta, você deveria sempre desenvolver autonomia nas pessoas, né? Aquela expressão popular: não ensine, não dê o peixe, ensine a pescar. O que que eu quero dizer com isso no script? Não dê o texto pronto, ensine a estrutura de boas conversas, que eu vou trazer aqui hoje, tá? Contudo, a pessoa precisa de maturidade, porque entre uma camada e outra tem um recheio que ela vai precisar preencher com a habilidade dela. E quanto mais complexa for a venda, mais necessário isso é. Eu diria que é pré-requisito. Imagine você numa reunião de empresa com o CFO e você está seguindo um script mais engessado. Aí ele faz uma pergunta fora do script e você não tem lateralidade de conhecimento para resolver, para responder, tá? Você vai perder a pessoa ali naquele momento. Agora imagine uma pessoa mais júnior num modelo de venda mais simples. Se você deixar muito aberta essa estrutura, a pessoa vai se perder. Ela não vai fazer a melhor escolha de como conduzir. Por que, Reis? Porque falta repertório. Ela é um profissional em formação, tá? Então, quanto menor qualificado é o meu time, as pessoas que estão vendendo o meu produto ou serviço, mas eu preciso ter um script um pouquinho mais engessado, tá? E que não tem nada a ver com leitura e robótico. Quanto mais maduro é o meu time, mais complexo é o meu serviço, eu preciso ter as estruturas bem definidas, tá? Então, eu levei muitos anos para aprender isso, tá, gente? Se você quiser usar script de estrutura onde você precisa de um script um pouquinho mais engessado, não vai dar certo. E se você usar um script engessado onde você precisa de apenas estruturas, também não vai dar certo, tá? Muito importante fazer esse disclaimer e entender aqui essa diferença de em que momento eu vou com uma coisa ou com outra, tá? E aí eu vou começar ensinando para vocês essa estrutura. E os textos, o script que eu estou chamando, entre aspas, aqui, conceitualmente de script mais engessado, tá? Ele vai derivar sempre da estrutura. Então, de verdade, também eu não tenho escolha, eu preciso conhecer a estrutura de um script, tá? E eu vou trazer aqui para vocês, isso aqui é universal, isso se aplica a qualquer tipo de venda e a qualquer tipo de produto, tá? Todo script vencedor, ele vai ter 5 elementos, tá? Eu tenho que passar por esses elementos antes deles virarem narrativa, antes deles virarem texto, seja texto falado, seja texto escrito em WhatsApp, em e-mail, em página da internet, tanto faz, tá? Primeiro passo é entender que sempre eu vou precisar de uma abertura, tá? Principalmente quando fazemos reuniões presenciais ou por vídeo. Mas por que que a abertura é tão importante? Porque eu nunca sei o estado que a outra parte se encontra. Então eu preciso trazer ela para a mesma página que eu estou. E a abertura é sempre uma excelente oportunidade para fazer isso. E a gente usa, eu vou falar um pouquinho mais a seguir, a gente usa aqui, por exemplo, o famoso quebra-gelo, que não é conexão ainda. Então a gente usa uma estrutura, tá, para distensionar. E eu vejo, eu posso usar isso num e-mail, numa mensagem do WhatsApp ou numa fala de reunião online ou presencial. Eu posso usar isso num áudio do WhatsApp.
Segundo elemento de um script vencedor é sempre a capacidade de criar conexão, tá? Então a gente precisa criar vínculo, tá? Essa estratégia, por exemplo, ela é muito usada dentro do marketing, dentro da comunicação. Não sei se vocês já tiveram experiência ou não. Tem textos que você lê que você é indiferente àquele texto, mas tem texto que você lê que evoca emoção em você, tá? Então esse texto teve uma capacidade muito grande de criar uma conexão com a outra parte, tá? E o auge da conexão humana é a criação do vínculo. E quanto mais complexo for a sua venda, quanto mais medo existe na outra parte, mais anseio, mais indecisão, mais necessário é a criação do vínculo. Terceiro elemento que compõe um script é sempre o diagnóstico, o entendimento aqui que a gente faz de uma situação, tá? Eu gosto de chamar aqui conhecendo o cliente, eu gosto de chamar de discovery, tá? Eu tenho que compreender aquele cliente, aquela pessoa, aquela empresa, tá? O contexto que eu estou envolvido. E depois todo script, seja ele falado ou escrito, precisa conduzir, tá? Porque lembrando, é um processo comercial, é uma venda. Então eu vou precisar de condução, tá? E por último, eu vou ter sempre um fechamento. E fechamento aqui não quer dizer fechamento de contrato assinado necessariamente. Claro, se eu tiver lá na parte final da venda, eu estou falando de concretização da venda, assinatura de contrato, pagamento. Mas aqui eu estou falando fechamento como encaminhamento, tá? Muito parecido com um termo que a gente usa, né, na copy, nos anúncios, que a gente chama de CTA, Call to Action. Qual é o próximo passo, tá? Então, um script ele sempre vai encerrar com um próximo passo definido, tá? Então, esses são os 5 elementos, tá? Então, tudo que a gente vai fazer depois, tudo que a gente vai desdobrar de script vai ter que ir atendendo esses elementos, tá? E aí eu vou trazer 3 fases. Então pense numa jornada, seja ela, tá, digital, seja ela por WhatsApp, seja ela presencial, seja ela por reunião de vídeo, não importa por onde ela começa e por onde ela continua. Eu vou quebrar em 3 etapas, tá? Para mostrar os níveis diferentes de script que a gente pode criar. Então, eu vou chamar aqui de script inicial, onde a gente vai fazer uma primeira abordagem, tá? Depois, eu vou trazer um script intermediário, que a gente já está em reunião, já está em ligação com a pessoa e já venceu a primeira etapa da abordagem. E depois, eu vou trazer um script final quando a gente está lá na concretização da venda, ou seja, eu já passei pela abordagem, já entendi esse cliente, já fiz uma proposta e eu estou com o desafio de finalizar a venda. Então, vou separar esses 3 momentos distintos para a gente falar de script, tá? E eu vejo que o script de abordagem é onde o pessoal tem muita dificuldade. Por quê? Porque cada vez mais a atenção está virando um ativo escasso. Então, conseguir a atenção das pessoas não está fácil. Cada vez mais a gente está tendo um funcionamento menor do mundo digital. O que que eu quero dizer com isso? Que chamar atenção pela internet já não é mais tão simples quanto já foi, tá? Não é mais só script, tem toda uma questão de audiovisual, de público, de investimento, de distribuição. Então a gente está vivendo uma era que se tem um nível de saturação alto das redes sociais, tá? Alto. Então você precisa de muita criatividade e o outbound, tá? Você ir atrás do cliente volta a ganhar destaque em vendas, tá? O inbound, que são os mecanismos de gerar estímulo e o cliente te procurar, sempre funcionaram e vão continuar funcionando. E são métodos escaláveis, mas cada vez mais o outbound vem ganhando relevância novamente por esses desafios que comentei aqui, tá? Primeiro passo, então, para a gente usar
aqui num script de abordagem, tá? Entenda principalmente aqui esse script sendo utilizado em ligações telefônicas, então cada vez mais, tá? A ligação telefônica funciona bastante, contudo, cada vez mais é difícil você conseguir ficar na linha, tá? As pessoas desligam com muita rapidez. Esse script também pode ser utilizado num texto, tá? Sugestão, e eu já testei muito esses dois formatos. Você pode usar esse script num texto inteiro, o que eu não recomendo, tá? Ou quebrar isso em forma de interação. Você envia uma parte dessa estrutura, a outra parte responde, você envia mais uma parte da estrutura, a outra parte responde, e você executa o script inteiro, mas tendo interação, tá? Se não, acontece o que vocês deve acontecer com vocês, ou já terem visto aqueles textões que a gente recebe comumente pelo LinkedIn, mas também vejo ultimamente com uma certa frequência no Instagram. E a primeira coisa que a gente faz é ler e pensar, deve ter disparado essa mensagem para 1.000 pessoas, tá? Diferente de quando a gente faz em blocos que é uma interação, mas se você souber construir variações de escrita, passa a percepção por outra parte que é customizado, tá? E, naturalmente, como eu falei, na ligação. Quais são esses 5 elementos para a gente construir aqui um script de abordagem? Primeiro, saudação, sempre, saudação temporal, tá? Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Tudo bem com você? Então, sempre uma saudação. Segundo, um reforço positivo, tá? Onde a gente vai trabalhar aqui a criação de conexão, tá? Exemplo, eu vou ir comentando cada estrutura e depois eu faço um exemplo de um script aqui para todos vocês, tá? Reforço positivo. Digamos que eu vou ligar para uma empresa, tá? E eu já tenho a informação prévia que essa empresa fica localizada em Belo Horizonte, tá? E aí, hipoteticamente, né, na cidade de Sete Lagoas. E eu sei que a cidade de Sete Lagoas é a cidade da Paula Fernandes, uma cantora sertaneja que ficou famosa um período em uma determinada época. Não sei se continua famosa hoje ou não, porque eu não tenho o hábito de escutar mais esse tipo de música, tá? Mas sei que ela é de Sete Lagoas. Então, eu vou ligar para essa empresa. Oi, tudo bem? Aqui é o Regis. Poxa, vi que a sede da empresa de vocês é Sete Lagoas, terra da Paula Fernandes, tá? Então, ó, já transformei em texto etapa um e etapa 2. Terceiro ponto, apresentação, né? Aqui é o Regis Dantas, sou founder, sou sócio, sou líder, sou gerente, enfim, a sua descrição da NX Business School, uma escola de negócios, tá? Então, o terceiro passo é se apresentar sucintamente, tá? Dica valiosíssima, na abordagem, a gente vende o próximo passo. A gente não vende ainda a nossa solução. Seja no script escrito, que você vai enviar por e-mail, por WhatsApp, eventualmente por áudio, seja no script falado quando você está numa ligação. Quarto elemento do script de abordagem é você utilizar um gancho. O que que é o gancho? Por que você está entrando em contato comigo? Sempre que alguém prospecta alguém usando script de abordagem, você precisa responder o porquê. Senão, essa pergunta vai ficar pairando na cabeça da outra parte, tá? Eu recebi uma mensagem, inclusive hoje de manhã, de uma empresa que não seguiu um script de abordagem vencedor, que não fez aqui o nosso webinar. E aí simplesmente a pessoa me mandou uma mensagem: Oi, Regis, aqui é o fulano de tal me oferecendo direto um serviço, tá? Serviço de contabilidade. Primeiro pensamento que eu tive foi: como que essa pessoa tem meu telefone? Então ele não usou o gancho. Como eu ensino vendas e eu gosto muito de laboratório, de pesquisa, eu respondi para ele: Oi, fulano, tudo bem? Aqui é o Regis. Deixa eu te perguntar, de onde você me conhece? Nós já conversamos alguma vez? Aí ele me respondeu:
os dados, né, os dados das pessoas são públicos. Eu consegui o teu contato, através de pesquisas e estou enviando mensagens para algumas pessoas falando dos nossos serviços. Então veja que ele começou a desconectar, tá? Porque o gancho dele, o porquê não aterrizou bem, tá? Então, eu preciso dar um gancho. Por exemplo, nesse exemplo da empresa de Sete Lagoas, de Minas Gerais, tá? Eu posso usar alguns ganchos, tá? Eu posso dizer assim: nós estamos expandindo nossa operação para o estado de Minas Gerais e nós selecionamos alguns clientes que entendemos que podem se beneficiar da nossa solução e eu estou fazendo contato, tá? Eu posso usar um gancho mais genérico se eu vou dar esse script para minha equipe trabalhar, como, por exemplo, tá? Nosso departamento de inteligência de negócios fez um trabalho de mapear clientes que podem ser beneficiados ou que são potenciais e recomendou que a gente entrasse em contato, tá? Você pode dizer, usar o conceito de um cliente âncora ou PDV, que é uma outra estratégia dentro de script de abordagem. Você pode ligar para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, por exemplo, onde fica a sede aqui da NX, né? E você pode ligar independente do setor e dizer, olha, você já pulou a saudação, reforço positivo e apresentação, e você pode dizer: nós atendemos a NX Business School aí em Porto Alegre e fizemos uma pesquisa de outras empresas que também podem se beneficiar da nossa solução e chegamos até você, tá? Então você está dizendo por que que você está entrando em contato. E a quinta etapa é fazer um pedido. Óbvio que isso não é robótico, vai ter interação com a outra parte, mas o fato é, você precisa, aí, conforme as primeiras interações, você precisa entender, você está falando com a pessoa-chave, a gente já vai falar um pouquinho de pré-qualificação. Se sim, você vai pedir para essa pessoa: eu gostaria de entender um pouquinho o momento de vocês, como que vocês fazem a contratação de produto ou serviço, aí a gente fala minimamente do nosso ramo, e eu gostaria de agendar uma reunião com você para que eu possa conhecer melhor a sua empresa e também te mostrar como que a gente tem auxiliado empresas a crescer o seu faturamento, estruturar seu processo comercial. Então eu faço um pedido, um convite para a reunião, tá? E aí aqui a gente tem dois cenários. Por isso que eu falei que é importante, primeiro de tudo, a gente conhecer a estrutura, tá? Cenário um: você já fez uma pesquisa prévia e você já sabe que esses clientes que você está mandando mensagem, ligando, mandando e-mail, prospectando, são os teus ICPs, tá? São clientes em potencial seu. Então você pode convidar direto para uma reunião. Não, Reis, eu não sei. Eu recebi aqui uma lista, tá? E eu não sei se esse cliente é uma boa oportunidade para mim ou não. Então você vai ter que incluir alguns elementos a mais no seu script, que são as perguntas de pré-qualificação. Então, se for ligação telefônica, você vai aprofundar um pouquinho mais a conversa, tá? Se for WhatsApp, ou você vai evoluir um pouco nessa conversa no WhatsApp, o que sempre tem o risco de você perder o cliente, tá? Perder no sentido dele parar de te responder, ou você vai evoluir para uma ligação, ou você vai agendar para que alguém faça uma reunião mais inicial e para que termine a pré-qualificação. Então veja, conforme o modelo de venda, o perfil do cliente, o quão estruturada é a sua operação, esse script pode ir mudando, tá? Mas o fato é que nós temos aqui um script de abordagem que é muito aderente, muito utilizado em ligação, tá? Dentro da imersão mestre em vendas complexas, que é uma imersão que nós realizamos uma vez por mês, tá? Eu ensino a abrir isso e criar o texto. Eu vou fazer isso aqui agora, tá? Obviamente, lá na imersão eu entrego esse material todo estruturado e aberto, mas eu vou fazer uma pequena demonstração aqui, tá? Digamos então que eu vendo sistema, software, um ERP
para a indústria e o meu departamento comercial, a minha área de inteligência de negócios, ou eu mesmo mapeei algumas empresas que já usam SAP, por exemplo, que é um ERP, e eu sei que poderiam usar a minha solução. Então eu vou ligar, né? Imagine aqui que eu estou ligando para uma empresa, eu vou falar. Oi, Paulo, tudo bem? Aqui é o Regis da NX Business School. Eu vi que a empresa de vocês fica situada em Sete Lagoas, Paula da terra da Paula Fernandes. Isso fez, inclusive, eu me lembrar aqui, né, minha época aqui de festa que escutava bastante. Nós estamos fazendo, eu falo em nome da NX System, nós trabalhamos com software que melhora a gestão das indústrias e possibilita que vocês tenham mais assertividade e melhoria de margem. Eu estou entrando em contato com você porque a gente atende majoritariamente empresas que usam a tecnologia SAP e através da nossa área de inteligência de negócios, nós mapeamos que vocês utilizam SAP. E eu queria entender um pouquinho melhor quem cuida dessa área aí na empresa, como é que funciona a contratação de um novo sistema. E fazendo sentido, eu quero te convidar para marcar uma reunião com um dos nossos consultores aqui para que ele conheça melhor a empresa de vocês e apresente como que nós estamos revolucionando o mercado da indústria com o nosso sistema, tá? Então, isso é um script. Eu fui inteiro, e aí isso é decisão, não existe uma regra. Eu posso falar ele inteiro, e eu gosto, tá? Porque a gente ganha tempo de linha. Porque se você dizer, oi, tudo bem? Boa tarde, Paulo. Ou aí a pessoa diz, boa tarde, quem fala? Que é o Regis da NX System. Aí daqui a pouco a pessoa eu vou, eu mesmo vou abrindo a possibilidade de perder a pessoa na ligação, porque eu vou fatiando, tá? Mas aí já são escolhas, já é um teste AB. O que que é um teste AB? Faz de um jeito, faz de outro e vê o qual que você tem mais resultado e padroniza a forma que você tem mais resultado. Se tendo dúvidas aqui, tá, gente? Pode ir colocando no chat que depois eu vou responder. E, né, nos nossos 30 minutos finais, inclusive, se alguém quiser, eu ajudo a estruturar um script seu ao vivo aí com vocês, tá? Dentro dessa parte do script de abordagem, então nós temos um objetivo, que é fazer uma pré-qualificação, tá? Antes de abordar o cliente, seja qual for o meio, nós temos que ter clareza de quem é o nosso ICP, quem é o nosso perfil do cliente ideal. Depois eu vou escolher canais, vou escolher meios pelos quais nós vamos chegar até esse cliente, seja para buscar ele ativamente, seja para gerar estímulo, tá? E durante esse processo eu tenho que fazer o que é chamado de pré-qualificação, tá? Para quê? Para constatar que vale a pena eu seguir avançando no processo comercial. Um grande erro é eu avançar reuniões, avançar o seu tempo com quem não é ICP. É só uma perda de tempo. E a forma de fazer isso é fazer uma pré-qualificação. Reis, por que que tu tá falando de pré-qualificação se o webinar é sobre script? Porque no seu script você tem que ser capaz de pré-qualificar o cliente, tá? E qual é a principal forma de pré-qualificação, tá? Antes de eu falar dessa principal forma, né, para título aqui de todo mundo sair desse webinar com muito mais conhecimento do que chegou, pré-qualificação nada mais é do que esse processo inicial de investigação, tá? De você entender se é uma oportunidade real, se tem um cheiro inicial, um indicativo de potencial de compra, tá? E eu gosto muito de olhar para esses três, quatro tópicos aqui, tá? Existe uma dor, existe um problema que eu resolvo, tem um mínimo de urgência para resolver isso, né? Se não fica do tipo, por exemplo, você trabalha numa agência de viagem, ou tem uma agência de viagem, a pessoa pensa em viajar um dia na vida, mas ela não tem a menor condição de viajar agora. Ela pensa em viajar daqui 10 anos. E você está gastando tempo e energia, essa pessoa não tem urgência. Ela não vai decidir agora. Reis, eu não posso atender ela? Pode, mas não gaste energia ativa do seu processo comercial com esse cliente, porque ele não está no momento de compra, tá? Como é que funciona o processo de decisão? Você está falando com alguém que tem autonomia de decisão, e autonomia de decisão não necessariamente aqui é fazer a compra, assinar o contrato, contratar.
É levar você para um próximo passo com quem decide. E aí, naturalmente, você entende a viabilidade dessa venda acontecer, tá? Óbvio que em termos de viabilidade da venda acontecer, a venda pode ter 10% de viabilidade ou 90% de viabilidade. Mas a gente quer avançar no processo só onde existe viabilidade. Quem faz essa pré-qualificação, tá? Em vendas complexas, geralmente é o papel do pré-vendedor ou consultor comercial, quando é a mesma pessoa que faz todo o processo do início ao fim, o chamado full stack, tá? Então ele faz do início ao fim. Tem operações que é separado, pré-venda fica, né, com o SDR, que é responsável por fazer a pré-qualificação e o agendamento da reunião, e depois tem o consultor, o executivo, o closer que vai conduzir a reunião e a gente vai entrar depois nesse processo, tá? Vendas que usam mais o meio digital, a pré-qualificação, por exemplo, acontece via formulário, via página, a famosa landing page, né? Onde vai ter lá os diferenciais do seu produto, que seria o equivalente a uma pessoa falando, só essa jornada tá numa página. Por quê? Porque estrategicamente, né, quem tem alguns modelos de venda que não faz sentido ter uma pessoa falando com outra e o processo pode ser digital. Então, veja, não importa se o processo é digital ou analógico, não importa se não tem pessoa ou se tem pessoa conversando, a pré-qualificação precisa acontecer, tá? Essa é a metodologia mais simples e mais conhecida de pré-qualificação. A gente chama de BANT, tá? É uma forma que você tem de fazer uma triagem rápida, porque quanto mais você vai aprofundando nos critérios de qualificação, mais risco vai tendo de você perder a pessoa. E a gente não quer, no início do processo, criar muito atrito, tá? Então, rapidamente aqui, como é que funciona a metodologia BANT? Rez, por que que tu está ensinando isso? Porque isso tem que estar no seu script. Então, você tem que descobrir se a pessoa, a empresa tem orçamento. Ela pode pagar pela contratação do seu produto ou serviço, tá? Ela é autoridade, ela decide ou influencia a decisão. Existe uma necessidade, tem um problema claro que o seu produto ou serviço resolve, ou um benefício que o seu produto ou serviço gera. E em quanto tempo essa pessoa pretende resolver? Então, aqui no T, de time, de tempo, tá a urgência. Se ela não pretende resolver nos próximos 90 dias, adianta você levar ela para uma reunião, tá? Por que que esse conteúdo está dentro do script? Porque durante a minha fala, por exemplo, se for uma ligação telefônica, eu tenho que criar perguntas, tá? Então, você tá lá naquela conversa, tá? E vamos imaginar que nós somos aqui um SDR numa ligação com um potencial cliente e no meio da conversa que eu tô tendo, né? Eu já vou trazer o exemplo do Spin Selling, que é uma outra ferramenta que a gente usa para criar perguntas. Então, em algum momento eu vou perguntar, Regis, só para eu entender. Então, você pode fazer uma pergunta de orçamento. Qual orçamento que vocês têm para contratar um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, uma empresa de educação para ministrar treinamentos, um software para resolver o teu problema de gestão? Então não importa. Empresas de médio para grande porte atuam com orçamento. Então, não importa se a sua solução é barata ou cara, geralmente ela vai tender a respeitar o orçamento. Empresas pequenas e médias não seguiam tanto por orçamento, e sim pela sua capacidade de caixa, quer dizer, posso pagar ou não posso pagar? Se eu posso, me interessa, se eu não posso, não me interessa, tá? Então, uma forma aqui é você perguntar acerca do orçamento ou perguntar o faturamento. E aí você constrói critérios, tá? Então, em média, você estipula que empresas que faturam a partir de tanto, você pressupõe que tem capacidade de pagar. Outra pergunta que você vai fazer é: só para eu entender, Paulo, quando vocês contratam esse produto ou esse serviço ou compram um produto,
você que decide? Tem mais alguém que seria importante eu envolver nessa reunião? Então veja que eu uso perguntas. A forma da metodologia de triagem ou de pré-qualificação virar script é desdobrando as perguntas que eu preciso fazer, tá? Pergunta de necessidade. Por exemplo, a gente usa muito aqui na NX. Qual tem sido o maior desafio na sua área comercial? Qual tem sido o maior desafio na contratação de pessoas? Se você trabalhasse com RH, com liderança, tá? O quão importante é um software no dia a dia da produção? Veja que eu vou adequando a pergunta conforme a minha área de atuação, o meu produto ou serviço, tá? E uma dica aqui que é meio universal para a pergunta de tempo é: de 0 a 10, o quão importante é resolver isso para vocês? E a pessoa vai dar uma nota. Então fica mais fácil de você perceber. Legal? Então até aqui a gente viu a criação de um script, tá? Inicial, da fase da abordagem. E eu faço questão de dando exemplo, veja, você fosse criar uma landing page, tá? Isso teria que estar lá num site. Se você for mandar áudios, todo esse processo tem que estar refletido na sua fala do áudio. Se você for criar um texto no e-mail, você vai ter que usar esses elementos. Se você for criar um texto no WhatsApp, vai ter que usar esses elementos. Se você for falar numa ligação, tem que utilizar esses elementos. Então, eles são elementos universais, tá? Ele é o pilar central, ele é o eixo, o esqueleto, o chassi do script, tá? Depois é só transformando em textos. E no final eu vou dar várias dicas sobre isso, tá? Script intermediário, eu gosto de chamar de diagnóstico, tá? Então aqui a gente já tá. Se a gente tivesse numa venda digital, a gente estaria saindo, por exemplo, de uma página inicial para uma página de conversão. Numa ligação, eu estou saindo do momento que eu estou checando o interesse para o momento que eu entro em negociação. Num processo mais clássico aqui, o modelo de venda complexa, eu saí da prospecção, consegui a agenda e eu estou entrando na reunião, na primeira reunião, tá? A gente chama de reunião de diagnóstico, tá? Então veja, independe do canal que você vai utilizar, a estrutura segue sendo a mesma. Então essa etapa aqui, a etapa anterior, eu quero fazer uma pré-qualificação. Eu quero despertar interesse, eu quero levar a pessoa para um próximo passo, que geralmente é uma reunião. Aqui eu quero qualificar, e qualificar tem um sentido duplo aqui, tá? Eu quero terminar de chancelar que realmente é um potencial cliente, é uma oportunidade, vale a pena eu colocar minha energia, meu tempo, meu recurso com essa pessoa, com essa empresa, e também eu vou preparar essa pessoa para fazer uma oferta mais na frente, tá? E aí eu gosto muito desse conceito aqui, que vender não é sobre responder, é sobre fazer pergunta certa. Por isso que um bom script ele vai ter lá o guia de perguntas prioritárias que você deve fazer, tá? Por etapa. E você pode usar uma pergunta ou 5 perguntas daquela etapa, depende o quanto essa venda está fluindo ou está mais travada, tá? Um pouquinho de entendimento aqui sobre a etapa de qualificação. Então a gente já avançou com o cliente, já está num segundo momento. Então a gente quer entender se realmente vale a pena avançar com essa oportunidade. Então, aqui eu quero ter um olhar mais de previsibilidade e um olhar já para possibilidade de conversão. Então, eu vou realmente checar se a dor que esse cliente tem é clara, o problema é relevante, se ele tem urgência em resolver, se ele tem capacidade de investimento, como que funciona o processo de decisão, se tem mais gente envolvida, tá? E eu vou a partir daí, descobrindo tudo isso, apresentar minha solução. E aí, gente, o script aqui ele vira um script de condução. Então eu posso usar slides, por exemplo, lâmina, né? E o que que vira o script? O script vira o que eu vou falando por etapas, tá? E de novo tem dois formatos. Um script mais engessado, que você repete as coisas, ou um script de guia. Quais são os tópicos que eu deveria falar nessa parte, tá? Reis, o que define uma coisa ou outra, a gente já falou, é o nível de maturidade de quem está conduzindo e o nível de desafio que vender o seu produto ou serviço que você vende tem, tá?
tá? E a metodologia, assim como a gente usa o Bunch lá, a metodologia que vai dar origem aqui à criação do script é o Spin Selling, tá? O que é o Spin Selling, Reis? É uma metodologia criada por esse autor chamado Neil Rackham, baseado em fazer perguntas certas na ordem certa. Então veja que ele é um script, tá? Para levar o cliente a reconhecer um problema que ele tem, às vezes ele tem o problema e não sabe, e desejar por uma solução. Não basta a pessoa saber que tem um problema, ela precisa desejar pela solução que resolve aquele problema. E aí, de novo, nós temos uma base para o script aqui, né? O S. O que quer dizer o S aqui? Vai ser o conjunto de perguntas que eu vou usar para entender o contexto do cliente, tá? Então, o spin é um grande script. O P, que é o problema, é onde eu vou identificar quais são os problemas, as dores ou os benefícios que esse cliente pode ter com o meu produto ou serviço. Eu quero fazer com que ele me revele incômodos, dores que ele tem ou aspirações, desejos que ele tem. Depois, durante a minha apresentação, eu vou mostrar um impacto, tá? Quanto custa ele precisar de um carro e não ter um carro? Quanto custa ele precisar de um software e não ter o software? Quanto custa ele precisar de uma assessoria e não ter uma assessoria? Tanto faz o que você vende. A estrutura é sempre a mesma. O que sempre vai mudar, tá? É a narrativa acerca do produto ou serviço, os detalhes mais técnicos, e aí a obrigação de quem vende conhecer os diferenciais do seu produto ou serviço. E por último, tá? A gente precisa fazer perguntas que despertem necessidade, tá? Para que criar desejo de resolver, tá? Eu gosto muito de dar como exemplo o processo de venda da Prudential aqui, tá? Tem um determinado momento, né? Eu tenho seguro de vida da Prudential e gosto de contar essa história que o vendedor da Prudential está seguindo o script dele, tá? E aí ele, fundamentalmente, quando tem filhos, ele pega um problema, né? E diz assim: olha, se você vier a faltar, Harris, e ele dá três batidinhas na mesa, Deus o livre que isso não aconteça. Mas como que fica as tuas crianças e a tua esposa? Ele acabou de criar uma necessidade, tá? Para que quem ouviu isso e não tem seguro, que agora ele fez a pessoa pensar na morte. Então agora a pessoa tem mais desejo por resolver esse problema que é não estar segurado, tá? Mas isso garante que o cliente vai comprar? Não, mas aumenta drasticamente a possibilidade, tá? Então veja, toda venda segue um script, formal ou informal, engessado ou mais aberto, mas tem um script. Então, não sei se vocês estão percebendo, estou querendo desconstruir, tá? E desconstruir da cabeça de todo mundo que o script é aquele texto lido, tá? O script é a linha guia do processo comercial e que eu posso trabalhar menos variações ou mais variações. Aí depende um pouco de contexto, de mercado, de produto, de serviço e por aí vai, tá? Vou passar mais rapidamente aqui, mas só para mostrar um pouco disso virando pergunta, tá? Exemplo de pergunta de situação. Como que vocês fazem hoje no processo comercial da empresa? Como que vocês fazem hoje para homologar fornecedores? Como que vocês fazem hoje para contratar voos e hotéis para a força de vendas? Digamos que é uma empresa que tem 200 vendedores na rua e tem um modelo field sales, que tem vendedor de campo. Qual processo vocês usam para separar quem é interessante de quem não é? Então veja, pergunta de contexto aqui, tá? Situação. Exemplo de perguntas de problema. Quais os maiores desafios que vocês enfrentam para comprar frutas e verduras? Digamos que é um restaurante. Aí o pessoal vai dizer: olha, aqui na minha região não tem entrega. Ou ele vai dizer: olha, o preço é muito elevado. Então, não sei o que vai surgir, mas vai vir alguma coisa, tá? O que mais atrapalha para que vocês atinjam a meta? Por aí vai, tá? Perguntas, exemplos de pergunta de qualificação. Se isso continuar, como fica o impacto financeiro? Como que isso afeta o projeto que vocês têm em andamento? Então, isso é implicar. O que acontece se
essa coisa que você está implicando der errado, tá? Então aqui a gente faz o cliente pensar no pior. Por quê? Porque as pessoas se movimentam mais pela dor do que pelo prazer. E por último, perguntas de necessidade. Se você pudesse reduzir esse tempo pela metade, o que mudaria? Se você pudesse, ao invés de gastar R$ 100.000 por mês, gastasse 70.000 com, com, com a folha de pagamento, com o gasto de energia elétrica, com aluguel, enfim, tanto faz. Como ficaria a sua vida se você tivesse previsibilidade acerca da sua receita? Então a gente vai usando variações de perguntas, tá? E aí, os melhores vendedores, eles não criam scripts, como eu estava falando, eles constroem sistemas de conversa. Óbvio que eu preciso ter registrado essas mensagens, essas falas, essas perguntas, tá? Então tudo isso vira um sistema de conversa que a gente vai avançando e vai usando. E como que a gente faz isso? Eu vou passar rapidamente aqui. Isso, inclusive, é um treinamento que eu ministro, né? A gente tem uma plataforma de conteúdos, a gente tem uma universidade corporativa de vendas, a gente tem mais de 300 aulas lá, tá? Cada aula um tema comercial. E uma das aulas que a gente tem lá, tá? É uma das aulas que eu ensino, um treinamento onde eu ensino todo mundo a conduzir reuniões de sucesso. Tá? Porque para criar um script eu preciso entender como que se conduz uma reunião. E aí eu ensino quais são os 9 passos de uma reunião de sucesso, tá? Então o quebra-gelo, a conexão, o diagnóstico a gente falou no script de abordagem inicial, tá? Aqui tem, né? Tô trazendo aqui mais para elucidar esse processo e fazer essa transição aqui do script intermediário para o script final, tá? Mas a gente vai ter aqui no meio, no script intermediário, a etapa de contexto, que é a gente falar um pouco. Então, veja, isso você padroniza no script. Como que você constrói o que a gente chama aqui de storytelling ou narrativa? Como que você apresenta o mercado que você está inserido, tá? Você está inserido no mercado financeiro. Como é que você traz um cenário de mercado? Você está inserido no mercado de educação. Como é que você traz um contexto do mercado de educação? Você está inserido no mercado tributário. Como é que você cria um contexto para apresentar o mercado tributário? Eu trabalho no mercado de equipamentos, Reis. Como é que você traz um cenário? O que está acontecendo no seu mercado? Você só precisa pegar tópicos e preferencialmente que acionem dor e transformar numa narrativa, num script, tá? Então, se você olhar aqui, cada etapa vai ter um script, tá? E o que que é esse script aqui? É a forma que eu falo. Você pode criar um texto, inclusive, para poder memorizar, para poder transmitir isso. Esse texto vira um playbook e depois todo mundo repete esse padrão, tá? Institucional é a forma como você apresenta a sua empresa. Como é que você apresenta? Que historinha você conta para falar da sua empresa? Então, no início do webinar aqui, eu usei dois scripts, tá? Eu usei um script para me apresentar. Eu sempre me apresento daquela forma. Por quê? Porque ao longo dos anos, aquela foi a forma que eu identifiquei que é a melhor de eu me apresentar. Então, eu sempre repito aquela historinha, ou seja, aquele script. Depois eu falei DNX, também é um script que ajuda na construção de autoridade, mostra um pouquinho da nossa marca. Eu poderia, se fosse uma reunião comercial, eu falaria mais um pouquinho sobre os cases que temos, os nossos clientes, como que a gente tem gerado muito valor, como que várias empresas têm estruturado seu processo comercial, aumentado o número de reuniões, aumentado o faturamento, tudo com a metodologia Mestre em Vendas Complexas, tá? E depois que a gente fez a parte da investigação, do spin selling, a gente vai mostrar como que o nosso produto ou serviço ajuda aquele cliente. E veja que tudo eu vou seguindo o script, tá, gente? Eu quero que fique claro isso. Cada etapa, cada coisa que eu repito vira um script. E o script não anula a interação com a outra parte. Você tem que ir interagindo, tá? Senão vira um monólogo. E mais para o fim, nós temos a parte aqui de validação, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho logo em seguida dos scripts aqui,
e da parte final, que tende a ter muita objeção. Objeção tem o processo inteiro, mas no final é certo que ela vai surgir, tá? Tem a parte da apresentação de proposta, então como é que você revela o preço ou a condição? Tem um script que você segue. E como é que você convida para o próximo passo, tá? Independente se você faz isso em uma reunião, em 3 reuniões ou em 10 reuniões, é uma etapa. Chega o momento que você vai convidar o cliente para definir e para os próximos passos, tá? Então, isso é para mostrar essa estrutura. A gente já vai entrar nessa parte de script final, que é onde a gente trabalha as objeções, a proposta, e eu vou revelar para vocês a estrutura para vocês transformarem tudo isso que a gente viu até agora em um script para o negócio de vocês, tá? Como eu anunciei, eu quero rapidamente aqui, tá? Fiquem comigo aqui, que é coisa de 1 minutinho, dois, e a gente já segue para o conteúdo e para as perguntas e respostas depois. Mas eu quero fazer um convite bastante especial para 66 pessoas que estão aqui com a gente e estão desfrutando desse conteúdo, tá? Duas oportunidades exclusivas que eu quero abrir para vocês. Uma é de receber um diagnóstico, tá? De poder pegar todo esse conteúdo que você viu, não precisar se preocupar, né? Tirar a necessidade de estudar, revisitar, ficar pensando sobre isso e receber um diagnóstico do seu Script Score. É isso que é o Script Score. É uma ferramenta que a gente usa para saber qual é o nível de maturidade do seu script. Se você tem ou não tem, aonde ele está forte, aonde ele está frágil. Então, existem 6 etapas que a gente avalia para entender se uma empresa, uma pessoa tem um script ou não tem e qual o nível de maturidade. Como é que você faz para receber esse diagnóstico? A primeira boa notícia é que ele é gratuito, tá? Só escanear esse QR Code aqui, tá? Você vai responder, são 18 perguntas que você vai responder tranquilamente, sendo sincero, tá? Quando você terminar de responder, que você enviar esse formulário, você vai, alguém da minha equipe aqui vai falar com você, vai chamar no WhatsApp, tá? E vai agendar uma reunião. Para quê? Para que você receba essa devolutiva de um dos nossos consultores aqui, tá? E aí você vai ficar sabendo qual é o nível do seu script, tá? Dificilmente alguém trabalha bem o seu processo comercial sem o script. E a partir dessa devolutiva, você vai receber um arquivo em PDF com a apresentação e um arquivo para você elaborar o seu plano de ação a partir da orientação que esse consultor vai dar para você, tá? E aí você vai poder implementar essas melhorias e consegue fazer isso sozinho. Obviamente que existe a possibilidade de você fazer isso aqui com a ajuda dos profissionais da NX, mas esse script eu estou ofertando aqui gratuitamente, em reconhecimento a quem está com a gente nesse webinar e está com vontade de fazer acontecer em 2026, tá? Segunda oportunidade, a gente faz uma imersão presencial 1 vez por mês, onde eu ensino, tá, uma metodologia de vendas chamada Mestre em Vendas Complexas, onde a gente vai dar estratégia ao fechamento. Eu revelo toda a estrutura de processo comercial e todas as habilidades necessárias para isso, tá? Essa imersão, nós vamos ter uma edição agora exclusiva, inédita, em formato de petit comité, tá? Normalmente é para mais pessoas. A gente vai fazer uma turma exclusiva agora, dia 28 e 30 de abril, e vão ser só 20 vagas. Por que só 20 vagas, Raiz? Porque a gente está fazendo dentro da nossa empresa e a gente faz aqui uma visita guiada, a gente mostra, nós temos uma sede hoje de 2.000 metros quadrados em Porto Alegre, com 200 profissionais trabalhando aqui, a gente mostra os bastidores da nossa operação. Nós temos um andar aqui que são 80 pessoas atuando na área comercial. Então a gente mostra e explica o nosso modelo comercial, tintim por tintim, tá? Então quem tiver interesse aqui de participar dessa imersão, 28 a 30 de abril, presencial, aqui em Porto Alegre, só escanear o QR Code e quem estava aqui ou está ainda nesse webinar vai ter um bônus de R$ 5.000, tá? Então, basicamente, aqui um desconto de 5.000. Salvo engano, a gente tem 4 ou 5 vagas, não tem para todo mundo, infelizmente, tá? Porque a gente está com essa edição quase lotada e a gente está fechando essa edição agora os próximos dias, daqui 1 mês, mas vai dar sold out 1 mês antes, tá? Então,
Fique à vontade para escanear o QR Code, vai cair aqui no WhatsApp de uma pessoa do time, é só se identificar. Eu estava no webinar Script Vencedor, que o time já vai te orientar sobre os próximos passos. Legal, turma? Duas oportunidades. Então, receber um diagnóstico de maturidade do seu script vale muito a pena. Eu não perderia essa oportunidade. E segundo, para quem já está decidido, sabe que quer avançar, não quer perder tempo, não quer se arrepender depois por ficar esperando e assistindo os outros terem resultado, vem para a imersão com a gente, que eu afirmo, assino embaixo, que você não vai se arrepender e que você vai ter resultado. Pode me cobrar, tá? Me cobra, diz, Reis, tu garantiu que eu vou ter resultado. Modéstia à parte, a gente tem muita clareza do que a gente entrega e do resultado que isso vem gerando para os profissionais e para as empresas que estão conosco, tá bom? Indo para a nossa parte final, então falando aqui do script de fechamento, tá? Então, a gente falou do script inicial de abordagem, falamos do script intermediário quando eu estou na condução da reunião e agora a gente vai falar um pouquinho de script de fechamento e aí eu revelo, tá? Também uma estrutura aqui para você poder criar os seus scripts, tá? E depois eu vou responder aqui perguntas com o maior prazer de todos vocês, tá? No script de fechamento eu quero destacar as famosas objeções, tá? Porque o que acontece? Tem um vídeo meu que viralizou no Instagram que eu falo, né, que todo fechamento está depois do contorno de uma objeção, tá? E o que eu quero dizer com isso? 99% das vendas têm objeções, tá? Muito pouca venda não tem objeção. Se tem objeção, eu preciso descobrir e eu posso usar script, posso usar estrutura para lidar com isso. Então, eu vou trazer um script que ajuda você aqui a lidar com as objeções, tá bom? E eu gosto muito dessa frase aqui do Brian Tracy, que ele fala o seguinte: toda objeção é não vejo valor ou não acredito, tá? Porque se a pessoa vê valor, ela avança. E se ela acreditar, ela avança. O inverso é verdadeiro. Se ela não perceber valor, ela pensa: por que que eu vou colocar o meu dinheiro nisso, tá? Ou ela não acreditar que aquele produto ou serviço gera um benefício ou resolve um problema que você tem, tá? Então, por isso que é tão desafiador lidar com objeções. Vou passar um pouquinho rápido aqui alguns dados de mercado, um pouquinho de orientações sobre objeção, porque eu vejo uma confusão no mercado sobre objeção. Reis, o que que é uma objeção? É, é contrapor diante de. A gente, quando está vendendo, a gente vai apresentando algo e convidando o cliente para seguir um próximo passo. E quando a gente faz um convite, quando a gente apresenta uma proposta, a outra parte argumenta de forma contrária. Então ela faz uma oposição, ela contesta. De forma simples, ela impõe um obstáculo, sabe? É que nem corrida em distância com um obstáculo. Já é difícil correr, imagina você ter que pular um obstáculo. Então é isso que é uma objeção. E uma definição autoral minha aqui do Regis é tudo aquilo que impede você de avançar em uma venda. Então, seja lá o que for, se está impedindo você de avançar em uma venda, é uma objeção. E aí, um dado aqui que chama muito a nossa atenção, tá? 44, quer dizer, gente, quase a metade dos vendedores, das pessoas que realizam venda, desiste após uma objeção. Veio uma objeção, a pessoa não tem um script para lidar com isso e ela desiste, tá? Outra informação chocante: 4 a cada 5, 80% dos clientes dizem não antes de comprar. Que isso quer dizer toda venda, ou 80% das vendas, é o que o dado nos mostra, o cliente primeiro vai dizer não para depois dizer sim. Então imagina se você parar no não, se você não tiver um script para lidar com essa objeção, tá? Para deixar um pouquinho mais claro isso, passando rapidamente, a gente tem 4 tipos de objeção. Então a gente clusteriza as objeções para ficar mais fácil de resolver elas. As de prospecção, que estão lá na parte do script de abordagem, tá? Por quê? Porque quando você pede o tempo das pessoas, elas tentam nos despachar, ainda mais se não tem interesse. Segundo, de microcompromisso. Quando você pede um próximo passo, me envia o arquivo,
tá? Se for um anúncio, um script que é usado para atrair clientes na internet, quando você pede para a pessoa se cadastrar, fazer tal coisa. Então, quando você dá um passo com a pessoa, ela fica pelo caminho. Terceiro, pistas falsas. Isso aqui é muito comum, tá? A pessoa diz que já contratou alguém, que já conversou, que certa vez falaram não sei o quê. Então a pessoa te despista, tá? Intencionalmente. Então ela traz uma preocupação ou algo que aconteceu, só que esse fato não é verdadeiro. Então ela te dá uma pista falsa, você acredita e ela te despacha. E as mais temidas aqui de fechamento, tá? Quando você está lá no momento da verdade, que você apresenta o preço, o honorário, quanto você cobra por aquele produto ou por aquele serviço, tá? E a pessoa precisa tomar uma decisão. Então, é o famoso momento da verdade. Saber identificar em que fase você tá é fundamental para você tratar, tá? Reis, como é que eu contorno objeções? Existe um script para eu fazer isso? Existe, tá? Aqui tá um script enquanto estrutura, tá? Não em texto. Eu já dou mais dica para você transformar isso em texto. Mas a estrutura de um script vencedor de objeção. Primeiro, acolher. Então você precisa ouvir e compreender. Reis, eu achei fantástico o que você está nos apresentando, mas não faz sentido agora. Primeiro passo é não reagir. Todo mundo quer contestar, quer bater de frente, quer argumentar. Não, não reaja. Só escute. Segundo passo do script, utilize essa palavrinha mágica, entendi. Então a pessoa disse assim para você: olha, gostei, muito interessante, mas para mim não faz sentido agora. Então você vai seguir aqui o script. Entendi. E vou usar o terceiro elemento do script. E por que não faz sentido agora? Porque a maioria esmagadora dos casos, a primeira objeção trazida não é a objeção real. Então você precisa explorar para poder entender o motivo. E fazer. Como que eu exploro, Reis? Fazendo perguntas. Entendi. E por que você está achando caro? Entendi. E por que você acha que o teu sócio ou a tua sócia não vai querer? Entendi. E por que você acha que não é o momento agora? Faz pergunta. E aí deixa a pessoa falar, tá? O que que a gente não faz, tá? Não usa no script. Confrontar. Eu vejo pessoas usando essa expressão. Tu tem que entender que o nosso serviço ajuda as empresas e vai resolver o teu problema. A pessoa não quer confronto. Quem traz objeção também não é algo fácil para a pessoa, tá? Principalmente o brasileiro que não gosta de desagradar os outros. Segunda regra de ouro aqui, nunca compre ou concorde com a objeção. Pode fazer sentido, tá tudo bem, mas se você concordar, acabou a venda. E terceiro, nunca deixe de entender o porquê, porque se você não entender, você não vai poder resolver, tá? Três passos simples aqui para lidar com objeções. Então, sempre no seu script, na sua narrativa, você tem que incluir elementos para lidar com objeção. Contar história, trazer prova social, cases, e aí você vai resolvendo algumas objeções. Terceiro, tem momentos que ela vai surgir e você vai precisar trazer fato ou dado para lidar com isso. E terceiro ponto aqui, aprender a contornar. Nem toda objeção você precisa resolver na hora. Então, às vezes, você ignora, conversa e segue a conversa que você estava tendo e a tratativa. Lá na frente, se precisar, você lida com essa objeção ou ela se autorresolve, tá? E aí, parte final aqui, como é que eu crio o meu script, tá? Vou dar 4 dicas aqui para a gente fazer isso. Antes de eu dar essa dica final, tá? Só quero comentar e ajudar, relembrar, eu já falei isso durante o webinar aqui, que existem variações do script. Então, o WhatsApp, por exemplo, é muito usado em abordagens iniciais, tá? Em fechamentos, em retomadas. E-mail, muito utilizado para despertar interesse, tá? No marketing é muito utilizado, os e-mails de nutrição, é muito utilizado pelo vendedor, pelo consultor comercial para formalizar um material. Ligação, muito utilizado como abordagem inicial, como follow-up, seja da prospecção ou do fechamento. E a reunião, tá? Onde a gente usa para conduzir de uma conversa inicial até o fechamento de um negócio. E a gente vai utilizar muito a capacidade da fala.
tá? Só estou trazendo isso para saber que existe canais e diversos modelos, tá? E a gente tem que aprender a adaptar o script para esses canais, tá? 4 passos, então, para você sair daqui e criar o seu script. Primeiro, refletir sobre o seu processo, tá? Qual é a sua jornada? Como é que você capta clientes? Como é que você capta potenciais clientes e leva até o fechamento? Então você precisa ter um desenho desse processo, tá? Na imersão Mestre em Vendas Complexas, eu só ensino sobre script no terceiro dia. Por quê? Porque primeiro eu ensino toda a jornada de compra, tá? Não é jornada de venda. Eu ensino a jornada de venda e jornada de compra. Porque você está vendendo, tem uma jornada, e quem está comprando tem outra jornada. Então eu ensino a jornada de quem está comprando. Segundo, mapear os seus canais. Por onde vai acontecer a interação? Pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, por ligação, por e-mail, reunião de vídeo, reunião presencial. Como vai acontecer a interação? Como é que eu vou criar um script se eu não sei por onde acontece a interação? Terceiro passo, agora eu vou construir minha estrutura. Qual é a ordem dos scripts, tá? E qual o objetivo? Script de abordagem, por exemplo, nem sempre o objetivo é gerar reunião. Às vezes é só quebrar resistência, é só gerar conexão para mais além marcar uma reunião. Às vezes é conscientização. E, por último, desdobrar em roteiros, criar os textos, tá? E aí, conforme a etapa e a fala necessária. Você pode criar esse texto, por exemplo, todo num Word, descrevendo etapa a etapa. Você pode criar esse texto, usar um PPT e em cada PPT, cada lâmina, cada transparência, cada arquivo do seu PDF, ter o texto que você fala. Então, aonde você vai desdobrar é o de menos, tá? Mas qual é a etapa e qual é o texto, seja para mim falar, seja para mandar por WhatsApp, seja para mandar por áudio. Legal, gente. Então, essa é a estrutura aqui para você poder sair daqui e criar esse script. Legal? Vou convidar a Ingrid aqui para ajudar a gente aqui e trazendo aqui as perguntas que vocês tiveram. Podem colocar também mais perguntas no chat que a gente vai respondendo aqui as perguntas, tá bom? Perfeito, da Regis. Obrigada, pessoal. Passando apenas, antes de irmos para as perguntas, quero apenas passar alguns recados, então deixei aqui no nosso chat o link para o nosso grupo do WhatsApp. É o grupo onde nós temos as informações e atualizações mensais sobre o calendário de webinars da NX, e apenas quem estiver neste grupo é que vai receber o material integral dessa nossa apresentação de hoje, do nosso encontro de hoje sobre scripts. Então, se você quer ter acesso a esse material, procura ali o link que eu deixei aqui no nosso chat para você participar ali do nosso grupo no Whats. Também reforcei para aqueles que não conseguiram escanear o QR Code, as informações que o Regis passou aqui do diagnóstico do script, para você mensurar a maturidade da sua abordagem comercial hoje, e também a condição exclusiva ali para a nossa próxima imersão presencial. De perguntas, pessoal, podem continuar mandando por aqui. Nós tivemos uma pergunta mais cedo, Regis, da Shirley Galvão. Ela pediu para que a gente comentasse de uma forma um pouco mais detalhada sobre a parte do pedido, ali nos nossos elementos que compõem, né, o script comercial. E nós também tivemos uma última pergunta agora que veio sobre LinkedIn. André Luiz Lupe colocou apenas esse termo. André, se puder detalhar um pouco mais qual que é a sua dúvida, enquanto o Regis vai respondendo a pergunta ali da Shirley, depois a gente já responde a sua também. Vamos lá. Então, se eu entendi bem aqui a pergunta da Shirley sobre o pedido, né? A parte que a gente faz a condução, tá? Eu vou dar 2 exemplos aqui, desdobrando de forma mais prática, Shirley. Se você tiver, seja no WhatsApp, seja no áudio, seja na ligação, vou usar a ligação de exemplo, tá? Você foi fazendo os estágios anteriores, tá? E aí, o que que eu quero dizer? Por que que tem essa estrutura no script? Porque muita gente não convida o cliente para o próximo passo. Então, você vai escutar, vai ter dito ali as falas anteriores do script e você vai convidar.
Shirley, eu quero te convidar para a gente fazer uma reunião de 30, 40 minutos online, onde eu quero te conhecer melhor, um pouquinho mais dos desafios da tua empresa, também te apresentar como que a gente faz aqui na NX para ajudar a estruturar o processo comercial das empresas, e tenho certeza que vai ser um momento oportuno para a gente se conhecer e também trocar um pouco mais de informação. Como que fica melhor para você? Na quarta-feira de manhã, você teria disponibilidade? Tá? Então, esse é um exemplo do pedido na abordagem. Exemplo de pedido lá no fechamento. Você apresentou a proposta, você revelou quanto que você cobra, né? Seja em valores, 20 mil, 50 mil, 200 mil, 1 milhão de reais, para você fazer o seu serviço, prestar serviço, se for um produto, um imóvel, enfim, um carro, qualquer coisa, ou o honorário, se for, né, tantos por cento sobre uma transação, você apresentou. Então, quando você apresenta, quando você faz uma proposta, tá? Você faz o famoso pitch, dica de ouro, você fica em silêncio, deixa a outra parte, e aí você convida, tá? O nosso próximo passo é você dar o ok de acordo nessa proposta. Se tiver tudo bem para você, você me diz como fica melhor a forma de pagamento. Vocês normalmente pagam à vista, prefere parcelado no cartão e você vai conduzindo como se tivesse fechado, tá? Porque essa é uma dica de script fantástica, sabe por quê? Porque se a outra parte tem objeção, ela é obrigada a trazer. Quando você ficar quieto, a pessoa vai dizer assim: Ah, então tá, Regis, eu vou dar uma olhada e a gente volta a se falar. E eu não sei a objeção. Quando eu induzo o próximo passo sutilmente, eu não preciso ser deselegante, a pessoa vai dizer: Olha, na verdade eu vou precisar me reunir com meu sócio, com a minha sócia. Olha, Regis, eu até gostei, mas eu confesso que a forma de pagamento está me pegando. Então, normalmente ela revela qual é a objeção, tá? Então, fazer o pedido quer dizer isso, pedir para avançar, tá? Propor, na verdade, pedir para avançar, tá? Então, isso que eu quis dizer. Perfeito. Regis, obrigada por essa resposta. Temos mais algumas perguntas aqui. Tem um fenômeno engraçado que está acontecendo, porque várias delas estão sendo feitas com aparecendo o meu nome, Ingrid Oliveira, então não sei exatamente quem fez, mas vou trazer a pergunta aqui de igual forma. Uma delas é sobre a objeção de não ter dinheiro. Ela pode ser tirada já na etapa de qualificação ou já no primeiro contato? Essa é uma objeção bem clássica, né? E lembra que a gente pode sempre incluir na nossa narrativa, foi um exemplo. Então, quando você está lá nos instantes iniciais apresentando, primeiro eu diria que você tem que fazer uma checagem de CP. Exemplo, se você atende empresas com faturamento acima de 200 mil ou pessoas com renda acima de 15 mil reais, e essa pessoa está abaixo desse cluster, ela não é o ICP, tá? E esse é um ponto interessante. Objeção nenhuma resolve ICP errado, tá? Contorno de objeção nenhuma resolve ICP errado. Agora sim, é meu ICP, mas a pessoa já trouxe. Geralmente, quando ela aparece no início, porque faz sentido que você não apresentou nada ainda. Então, se a pessoa já. A forma como uma objeção de preço aparece no início é a pessoa querendo saber rapidamente pelo preço, do serviço ou do produto. Aí a gente contorna com uma fala, dizendo assim: olha. Eu vou te falar com o maior prazer, mas antes eu quero te apresentar um pouco mais como que funciona, o que que eu entrego, quais os diferenciais, e logo em seguida eu vou, obviamente, eu vou falar para você quanto que a gente cobra por isso e tal. Se eu te disser agora, eu vou acabar com a nossa apresentação. Você pode até ser sincero, tá? Mas a pessoa já está revelando que ela tem uma predisposição a resolver as coisas com base em preço, tá? Mais à frente, geralmente, né? Como é que a gente lida? A gente tem que fazer uma boa construção de valor e você pode usar exemplos, tá? Digamos que você está apresentando a sua solução, você pode dizer, olha, sabe que o que eu acho mais curioso no que eu faço é que várias vezes já aconteceu de o cliente estar preocupado com o preço, né? Até porque tem concorrente mais barato, mas depois quando eu mostro quanto a gente gera de valor, tudo que ele vai ter de benefício, como que ele vai sair de 100 para 500, nananá, sabe?
todo mundo acha muito barato o que a gente faz e nos perguntam, nossa, vocês deveriam até cobrar mais. Então, eu conto uma história que tem a ver com a objeção que a pessoa tem. São as formas que eu entendo aqui, melhores de lidar com a objeção de preço, tá? Seguindo aqui, nós tivemos o complemento ali da pergunta do André. Ele trouxe assim, Regis, abordagem por LinkedIn. Como seria? É um bom canal para abordagem inicial? Eu considero um bom canal, André. O que a gente tem que usar é bastante criatividade, tá? Então pensa assim, tanto o Instagram quanto o LinkedIn, eu diria que está com um nível de saturação bem alto, assim, tá? Em termos de disputa pela atenção. O que está acontecendo, na minha opinião, no LinkedIn, tá? Eu sou usuário do LinkedIn, embora não é um canal que a gente use tanto, tá? Porque a gente entende que o Instagram tem mais fit com o nosso modelo. Mas os anúncios, o Sales Navigator, que é geralmente lá a ferramenta de anúncio do LinkedIn, tá com muito disparo em massa. Eu recebo 5 a 10 mensagens todo dia, eu deleto todas. Então eu entendo que você produzir conteúdo, tá? Você vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas construir uma audiência ali, postar coisas que as pessoas se interessem e trabalhar a abordagem, tá? Então, adicionar a pessoa, daí espera ela te receber, aí manda uma mensagem curta buscando interação, e aí conforme a pessoa te responde, você avança. Então, eu considero sim um bom canal. O que eu vejo só é que as pessoas não estão no Instagram no mesma quantidade de tempo que elas estão não estão no LinkedIn na mesma quantidade de tempo que elas estão no Instagram. Então vai ser comum, você só tem que ter um pouco de paciência. Você mandar uma mensagem hoje, a pessoa te responder amanhã ou depois da manhã, você 2 dias depois também vê que ela te respondeu. Então, às vezes, um fluxo de um dia no Instagram vira 5 no LinkedIn, tá? Mas funciona. Muita gente pergunta isso, né? Tem um canal melhor? O canal melhor é onde o teu público está, é onde eles estão te respondendo, tá? Eu acho que essa análise, mais do que dizer se o LinkedIn, o Instagram, o Google Ads funciona, é quem é o meu público, aonde ele está e onde eu consigo a interação dele, tá? Aí o canal eu dei menos aqui, você faz a descoberta observando isso. Excelente. Temos mais uma pergunta falando o seguinte: existe algum local onde eu possa conseguir bons playbooks de prospecção específicos para indústrias alimentícias do Brasil? Existe um local onde você consegue toda essa estrutura e aprende a criar, que é na imersão Mestre em Vendas Complexas, tá? Seja no nosso programa presencial ou online. A gente tem programas online também e a gente compartilha todos esses playbooks com estrutura, tá? E aplicáveis aos mais diversos segmentos. Inclusive, tá? A NX faz parte de um grupo de soluções empresariais e o ramo de atividade, tá? Onde está concentrado o setor, né, o ramo barra setor onde a gente tem mais clientes, inclusive o grupo é na indústria, tá? Então a gente entende bastante desse segmento, tá? Então, escaneia o QR Code, conversa com a gente que a gente tem bastante playbook aqui para compartilhar com você. Certo, temos mais duas perguntas. Uma diz o seguinte: tenho dificuldades em formar as perguntas. Sou B2B de peças e acessórios automotivos e a abordagem de um cliente nativo eu não tenho certeza como deveria ser feita. Boa pergunta aí, dá para a gente fazer um caso prático aqui, tá? Então, esse cliente está inativo. Vamos só entender aqui todo mundo: cliente inativo é aquele que comprou de você e depois não compra mais, né? Certamente aqui quem perguntou vende peças com venda que acontece com frequência, né? Compra um mês, depois compra, tem fornecimento continuado, diferente de uma prestação de serviço que você pode vender uma vez, ou produto ou serviço, né, e não vender mais. Então você pode ligar, se identificar. Oi, aqui é o Regis da ABC Peças Automobilísticas. Eu estou fazendo um trabalho aqui, eu estava revisando e pude perceber que alguns clientes que já compraram com a gente não têm mais comprado. Eu estou ligando primeiro
Primeiro, para entender o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa? Foi com o nosso atendimento? Eventualmente foi uma condição comercial? Gostaria muito de saber, porque a gente preza muito pela satisfação dos nossos clientes. Então, você abre a porta usando um script que está disfarçado de entrevista no sentido de pesquisa de satisfação, tá? Por quê? Porque você, veja, na minha fala aqui, você está perguntando, tipo assim, com outras palavras, tu deixou de comprar de nós por quê? Tá? Então eu considero um bom script para abordar cliente inativo. O fato é, a pessoa ou a empresa deixou de comprar de você por algum motivo. Pode ter sido atendimento, pode ter sido preço, pode ter sido logística, pode ter sido N situação. Não adianta nada eu ligar, sair querendo vender de novo para ela se eu não entender por que ela deixou de comprar de mim, tá? E aí você entendendo a partir do entendimento. Então, cliente nativo, tá? Buscar entender o porquê o cliente não está comprando mais é o melhor script que eu considero. Excelente, vamos para a nossa última pergunta. Regis, como fazer um bom follow-up após envio de orçamento, tanto para validar se o valor ficou dentro da expectativa do cliente, quanto para avançar quando o contato não é o decisor? Tá. Quem fez essa pergunta, se puder colocar no chat para nós, se você vende produto ou serviço e qual uma faixa de preço, tá? Tipo, acima de 30 mil, entre 10 e 20, acima de 50, tá? Porque conforme essa dinâmica muda bastante. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui, tá? E a hora que você enviar, a Ingrid pode ler aqui para mim. Primeiro ponto, eu diria o seguinte, tá? Não sei se foi só uma questão de escrita, tá? Serviço entre 5 e 10 mil. Tô com o chat aberto aqui também. Tá. Primeiro, sempre priorize por apresentar a proposta e depois formalizar o orçamento, tá? Sempre que possível é melhor. Por quê? Porque a construção de valor, veja, você apresentando é muito melhor, eu diria 100 vezes melhor do que a pessoa lendo, tá? Eu sei que é comum alguns segmentos, por exemplo, né? Oficina mecânica que eu levo o meu carro é uma oficina de importados e geralmente o cliente a gente não quer dar o nosso tempo, né? Eu, quando estou vendendo, quero o tempo das outras pessoas. Quando eu estou comprando, eu não quero dar o meu tempo, é normal, tá? Então a gente pede orçamento. Então, o primeiro é lutar contra esse processo. Convidar o cliente a dizer que 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos e prezar por apresentar e depois formalizar, tá? Digamos que não seja possível por algum motivo do seu segmento, do seu público, tá? Envia o orçamento, tá? Por e-mail, por WhatsApp, e aí, preferencialmente, se você tiver o WhatsApp, se for só o e-mail é difícil fazer isso, tá? Manda um áudio. Rez, eu acabei de te enviar um orçamento, mas eu vou descrever rapidamente aqui, tá? Nós vamos precisar fazer isso, 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 ou o que eu estou propondo é isso, 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 por causa disso, disso, disso. Qual a lógica que você usa para mandar esse áudio? Pensa assim, você tem que defender o seu orçamento em 1 minuto ou em 2 minutos. Então, por que que eu deveria te contratar? Por que que eu deveria comprar com você? Então, mande essas explicações nesse áudio, tá? Terceiro elemento que vai te ajudar muito é pedir. Uma pessoa usou essa técnica comigo esses dias, tá? É pedir o retorno, independente de, tá? Então, Ingrid, ah, seja por áudio ou por texto no WhatsApp ou no e-mail, tá? Posso contar com a sua colaboração para me dar uma devolutiva, independente de ser sim ou não? Eu peço isso porque muitos clientes acabam não respondendo, e aí a gente não gosta de ser indelicado aqui e ficar usando o tempo do cliente indevidamente. Pode ser? Podemos fazer esse combinado, tá? E terceiro, aí, né, quando você pergunta ali, né, quando o contato não é o decisor, eu gosto sempre de buscar contato com o decisor, pesquisar nas redes sociais, no LinkedIn, ligar, tá? Mas se você não conseguir fazer isso, aí você precisa entrar em contato com essa pessoa e fazer um follow-up de perguntar: Regis, você conseguiu falar com o fulano que você disse que falaria? Tá? Então você precisa fazer follow-up com essa pessoa para ver se ela está falando com a pessoa. É um pouquinho mais desafiador daí, porque você fica um pouco refém
Se a pessoa te mente, você geralmente não tem como descobrir. Uma técnica para isso é mandar uma mensagem, descobrir quem é o dono da empresa, ou durante o processo comercial ali perguntar quem é o decisor e procurar as redes sociais da pessoa e mandar uma mensagem, tá? Como se você estivesse negociando aqui com a Ingrid e o decisor fosse eu, você manda uma mensagem para mim no Instagram, Reis, estou em contato com a Ingrid do teu time, ela ficou de te apresentar um orçamento que nós fizemos. Esse orçamento já chegou até você? Então, são algumas técnicas aí que podem ser usadas, tá? Temos mais duas dúvidas aqui, Regis. Uma, que eu acho que acabou ficando aqui no meio do chat, é quando estamos no começo de negócio, não investimos em tráfego pago, mas temos uma lista de contatos. Como podemos fazer abordagem via outbound sem parecer invasivo? Tem um negócio de gestão financeira empresarial. O melhor formato para fazer isso aí é construindo o script clássico que eu mostrei, o script de abordagem, tá? Trabalhando via ligação, e aí não vai ser invasivo, tem um pouco de atrito, mas invasivo não é, tá? O meu time prospecta muito com script de abordagem ainda. E usando essa variação, tá? É depender do braço que você tem, da quantidade de tempo disponível e da urgência, fazer uma variação entre ligação e prospecção via redes sociais, tá? É o caminho mais rápido, tá? E dá muito resultado, tá? Eu cresci muito fazendo isso, ainda fazemos, mas é um dos modelos que me trouxe até aqui. E como eu falei, a gente ensina isso detalhadamente aqui dentro dos nossos programas, tá? Então também te convido para mandar ali, escanear o QR Code ou clicar no link se você eventualmente não clicou e conhecer, tá? Porque modéstia à parte, essa é uma das minhas principais habilidades, né? Eu sou nativo aqui do outbound, que é de ir atrás do cliente. O meu processo de carreira foi o inverso, foi aprender a usar mais marketing digital, usar mais os mecanismos de inbound, porque o modelo de venda que eu sempre trabalhei foi indo atrás do cliente, presencial, via ligação, nas redes sociais. Então, por quê? Porque é a forma mais rápida, exatamente pela pergunta que você trouxe, né? O inbound, ele é mais escalável, mas ele demora mais tempo no sentido para a gente acertar copy, tráfego, dores, fala e por aí vai. Para fechar, então, nós temos uma pergunta aqui, Regis. Perco muitas vendas por valores fora do mercado e dos concorrentes, além dos benefícios do cliente comprar nossa peça, e eu não sei qual outra técnica eu poderia utilizar. Visto que os produtos são os mesmos e a qualidade na grande maioria também, como ganhar sem ter que mexer no preço? Você tem algum curso ou aula sobre fechamento de vendas, objeções, etc? Mais uma vez, é tudo que a gente ensina, assim, gente. Uma das coisas que eu me orgulho muito, tá? E é uma crítica ferrenha que eu faço ao mercado, tem muito curso, muita mentoria, muita imersão generalista. O que que eu quero dizer com generalista? Ensina gatilho mental, ensina técnica de persuasão, mas parte do pressuposto que você vender uma caneta é igual a você vender, tá, um apartamento de 2 milhões de reais. E as técnicas não são iguais. Os modelos de venda não são iguais, tá? Então, o que acontece? Eu ensino a estrutura, eu ensino você a primeiro identificar qual é o seu modelo de negócio, quem é o seu público, como que você constrói isso que você perguntou, a gente ensina e resolve com a construção da proposta única de valor. Então, tem vários elementos. Eu tenho que entender qual é o meu diferencial primeiro, sabe? Uma dica básica sobre isso, Michael Porter, tá? Ensina lá ah, os três princípios da liderança. Então ele mostra lá, liderança em custo. Você sabe que o seu produto não é o melhor, mas você é o mais barato, tá? Ele ensina, por exemplo, você tem muito benefício, você tem um produto melhor, mas você não é o mais barato, então você sabe o seu diferencial. Então a gente precisa entender qual é o nosso diferencial, qual é a percepção que o cliente tem, como é que eu coloco isso numa apresentação, na abordagem. Eu preciso entender quem é o meu perfil do cliente ideal. Se você vende um produto mais caro, não adianta você ficar atraindo o cliente que decide com base em preço. Então não tem nada a ver com o teu produto ou serviço, tem a ver com o público errado.
tá? E a gente ensina toda essa estrutura de ponta a ponta, do ponto de vista de processo, como é que você organiza isso, e habilidade. Como é que eu justamente mostro exatamente as perguntas que você fez aqui, tá? Tô trazendo uma pincelada de como a gente faz isso, porque eu precisaria de muito tempo aqui, vai, pelo menos 20, 30 minutos para conseguir responder, né? Então, eu vi que o pessoal está perguntando aqui, né? Como é que eu posso saber a respeito dos nossos cursos, imersões, mentorias, tá? A Ingrid colocou aqui um link do WhatsApp, tá? Faz um contato conosco aqui, ou pelo QR Code, ou direto pelo link do WhatsApp aqui, que o pessoal vai entender inicialmente, fazer um entendimento rápido aí do ramo de atuação de vocês e vai agendar aqui uma conversa com alguém para que a gente se certifique, tá, gente? A gente usa muito a reunião aqui para se certificar que o que a gente faz realmente ajuda, gera valor, e aí, fazendo sentido, obviamente, a gente mostra como é que funcionam os nossos cursos, imersões, programas online, o que que a gente entrega, qual que é a jornada, e aí a gente faz isso com muito afinco aqui, muita dedicação, muito carinho, usa muita metodologia, a gente tem um compromisso muito sério aqui com a educação, tá bom? Obrigado, gente. Conte conosco e vão lá, divulguem também, tá? A gente vai cada vez mais usar o grupo do WhatsApp, como a Ingrid falou. Em breve tem um projeto saindo do forno aí sobre algumas pílulas semanais de conhecimento que a gente vai passar a divulgar para quem está lá no grupo do WhatsApp, conteúdos exclusivos. E seguimos aqui com um webinar oficial por mês da NX, trazendo sempre um conteúdo de qualidade. É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Caso vocês tenham feito alguma pergunta que não pôde ser respondida por conta do nosso tempo, não deixem de enviar ali no grupo do Whats, no link que eu mandei aqui também, para vocês fazerem contato direto com a nossa equipe. Nós ficamos à disposição para sanar essas dúvidas, para explicar sobre os nossos cursos, mentorias e formatos de ensino em vendas e outras verticais da área de negócios. Obrigada pela companhia. E até a próxima. Acompanhe ali o nosso grupo.